Alô, alô, galera, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25. A você que é assinante da NET, um forte abraço. A partir de agora, vamos deixar você bem informado com as principais notícias do esporte. Você vai saber daqui a pouco detalhes da escolha do árbitro para comandar a primeira partida da decisão do primeiro turno do Campeonato Alagoano entre CSA e ASA neste meio de semana. A preparação do CRB para a viagem até Salvador, onde vai enfrentar o Bahia pela Copa do Nordeste. Detalhes também dos clubes de Alagoas, que entram em ritmo acelerado de preparação, pensando no segundo turno do Campeonato Alagoano. As notícias do futebol pelo Brasil e de outras modalidades esportivas, além das manchetes da Gazeta, você vai saber tudo a partir de agora aqui no Canal Esportes, que está apenas começando. Daqui a pouco nós vamos voltar trazendo todos esses detalhes na manhã desta terça-feira, para você que acompanha aqui o nosso horário de 8 às 9 da manhã, o Canal Esportes apresentado pela TV Mar Canal 25, aliás, esse amigo de vocês apresentando e, obviamente, aqui pela TV Mar Canal 25 da NET, tá certo? Vamos lá, ao rápido intervalo agora. Na volta vamos falar de futebol de Alagoas. É o momento, é a hora, é o espaço do esporte que está começando a partir de agora aqui na sua TV Mar. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Nos preparamos com excelência, cuidamos de cada detalhe, trabalhamos duro, nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 250. Veículos, a sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. A Cane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo.
Valeu, estamos começando o Canal Esportes e depois do rápido intervalo, vamos abrir aqui justamente com informações para você, onde a partir de agora nós vamos deixar você com a informação e também com todos os serviços que a TV Mar Canal 25 traz para você poder acompanhar pela internet a nossa programação. Não é necessário apenas ser assinante da NET para poder acompanhar o nosso trabalho. Você tem vários meios de poder acompanhar não só o Canal Esportes, mas também todos os programas aqui da nossa grade na TV Mar Canal 25. É a nova TV Mar, repleto de ferramentas para que você possa justamente ficar bem informado. A primeira delas, o portal gazetaweb.com, está aí no vídeo já, onde você pode acessar a nossa programação, tudo em alta definição. Aqui você encontra, olha só o volume de informações que o portal Gazeta Web tem. Na página principal, na parte superior, você justamente vê esse local aqui, ó, onde tem TV Mar, Canal Esportes. Nessa barra você dá um clique e uma nova janela será aberta, onde você vai poder acompanhar tudo em alta definição, a programação da TV Mar Canal 25. Também no portal Gazeta Web você tem notícias do esporte aqui na parte inferior, né, no meio da página. Asa estreia no dia 17 de maio contra o Confiança em Sergipe. E também tem o blog do Arivaldo Maia falando de Nedo Xavier pode não mexer no CSA para o duelo contra o Asa e muitas notícias do esporte onde você pode acompanhar nesta sequência. Por exemplo, essa notícia aqui, que não é tão importante assim, mas é um assunto que está sendo destacado aqui no portal Gazeta Web. Neymar vai à festa de aniversário de sua irmã em São Paulo. Neymar, mais uma vez, ganhando destaque na coluna, né, de fofoca, né? Na coluna de fofoca, isso dá realmente muito pano para manga, esse tipo de informação. Não é de tanta relevância assim, né, para o futebol, mas não deixa de ser uma notícia. Então, aqui no portal Gazeta Web, você acompanha essas e outras informações a respeito do que está acontecendo em Alagoas, no Brasil e no mundo. Também você tem um aplicativo ITVMar, baixe para os sistemas Android e iOS e acompanhe justamente toda a nossa programação por seu celular, através também de um sinal de internet, onde você também não perde sinal nenhum, né, em termos de qualidade. Você tem o sinal da internet à disposição para levar justamente todo o conteúdo da TV Mar, mas não perde em qualidade através dos serviços de tecnologia apresentados pelo pessoal do departamento responsável aqui pela organização Arnon de Mello. O nosso e-mail é o canalesportes@tvmar.tv.br. Mande para nós também as suas sugestões de pauta, né? Você que é ligado ao esporte, que tem justamente um trabalho de ação social sendo feito em qualquer bairro aqui na Grande Maceió, você também pode mandar sua mensagem para nós através do nosso WhatsApp 8107-9872. Mande também justamente a sua mensagem que nós vamos levar até você a informação, nós vamos buscar essa informação para você que acompanha o canal Esportes. Temos também uma outra ferramenta para que você possa acessar a programação da TV Mar Canal 25. No YouTube, nós temos o nosso canal, onde você também acessa, né, através da internet, todos os programas já exibidos aqui pela grade de programação da TV Mar Canal 25. Só é digitar TV Mar Maceió ou TV Mar Canal 25, dá um buscar, de cara aparece a logomarca da TV Mar Canal 25, né? TV Mar Canal 25 Maceió, dá um clique e todos os programas já exibidos estão sendo reprisados, colocados na íntegra através deste canal no YouTube, né? Onde você acompanha o Conjuntura. O Conjuntura é com o Flávio Gomes de Barros, não é isso, gente? Né? O Conjuntura, né? O ex-presidente do CRB, meu amigo Flávio Gomes de Barros. Tem também o bate-papo com o Geraldo Câmara. Ontem o Verdade e Informação, de forma especial, apresentado por esse amigo de vocês. Hoje, Carlos Roberts já retorna à condição normal do programa. Mais uma vez o bate-papo, tem a vez do povo com o Wilson Júnior. O canal Esportes de ontem, com a participação do Marcos Lima Verde, falando da preparação do CRB, cortando com Ariel Fernandes e muitas novidades, muitas curiosidades, almoçando com a notícia. Tem também o Canal Legal com Léo Palmeira. Então, todos os programas que fazem parte da grade de programação da TV Mar Canal 25 estão aí publicados na íntegra para que você possa acompanhar e não perder um só detalhe. O nosso telefone para contato é o 3377-9097. Vamos começar então trazendo notícias, vamos falar a respeito do que é interessante para você que acompanha todas as manhãs aqui o Canal Esportes. Vamos... Certo. O pessoal da produção falando aqui a respeito do surf. É surf, gente, o material? Vamos lá, então.
Então vamos falar então de surf a partir de agora para poder abrir aqui o canal Esportes. Tem competição acontecendo, brasileiro na parada e você a partir de agora vai acompanhar todos os detalhes aqui no canal Esportes, com imagens do Sport TV. Vamos lá. Nesta primeira etapa do Circuito Mundial de Surf, aqui em Gold Coast, na Austrália. As mulheres chegaram nas quartas de final. A Silvana Lima, única brasileira da elite do surf, está nas quartas de final contra Stephanie Gilmore, que é atleta local, surfista aqui de Gold Coast e que já é ex-campeã mundial. Parada dura para a Silvana Lima. Já os homens, que surfaram apenas a primeira bateria, tem o Gabriel Medina, que venceu, está na terceira rodada, e os outros 6 brasileiros aguardam para disputar a repescagem. Antes de eu ir embora, quero deixar com vocês essa imagem de alguns golfinhos que hoje apareceram aqui bem perto da praia de Snapper Rocks, local da competição. Pois é, local que está sendo realizado mais uma etapa do surf e você acompanhando aqui os detalhes no canal Esportes, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa falando mais de futebol. Daqui a pouquinho nós vamos trazer gols dos estaduais, mas nós vamos ter, e já temos, obviamente, a escolha do árbitro para a decisão deste primeiro turno do Campeonato Alagoano. Primeiro jogo entre ASA e a equipe do CSA, né? Aliás, CSA e ASA, porque o jogo será no estádio Rei Pelé. E existe uma ansiedade enorme por parte do torcedor azulino pela condição no qual o clube se encontra hoje, né? A equipe precisa de calendário, precisa se manter em atividade e o time que, apesar da demissão do técnico Ronaldo Bagé, conquistou um resultado positivo no último final de semana ao ter vencido o Céu pelo placar de 2-0, está tentando, claro, manter esse bom momento com a conquista do primeiro turno. Não que o CSA, com essa conquista, caso venha acontecer, vai mudar alguma situação. Existe já um processo de definição também. Para o CSA hoje, a conquista do primeiro turno, que é o objetivo do time, colocará o CSA no segundo turno do Campeonato Alagoano no grupo do CRB. Pelo fato do CRB ano passado ter sido vice-campeão estadual. O Coruripe entra em um grupo no segundo turno e o CRB entra em outro. Por quê? Porque o CRB foi o vice e o Coruripe foi o campeão alagoano em 2014. Então, a colocação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, enfim, das equipes que participaram deste primeiro turno, determina quem vai cair em qual grupo. E daqui a pouquinho nós vamos trazer detalhes a respeito desse assunto, dessa distribuição dos grupos para o segundo turno. Está praticamente definida a composição, faltando apenas saber se o CSA cai no grupo do CRB ou do Coruripe, e aí, consequentemente, se o ASA vai para o grupo do Coruripe ou do CRB. É apenas isso que está faltando ser definido. Vamos trazer aqui rapidinho as manchetes da Gazeta, né? 81 anos de tradição, credibilidade, compromisso com a notícia. A manchete da Gazeta, vamos trazer em partes hoje as manchetes da Gazeta, tá? Na capa, por exemplo, de esportes, a Gazeta traz como destaque esta informação. CSA e ASA, ajustes para a decisão. 2 gigantes finalizam preparação para começar a decidir o primeiro turno do Alagoano amanhã. No azulão, tendência é manutenção da equipe que se classificou para a grande final. Já no alvinegro, a perspectiva é de volta de alguns jogadores à equipe. Olha que o ASA conquistou uma vitória incontestável diante da equipe do Murici no último final de semana. E eu posso dizer o seguinte, ainda com desfalques, né? O Vica não está com o time 100%. E a postura do Nedo Xavier hoje em manter o time do CSA é uma coisa, eu diria que óbvia. E eu vou explicar por quê. É preciso você, quando colocar uma situação como essa, você defender e apresentar argumentos de defesa. E qual é o argumento que eu estou apresentando para poder entender que é uma situação óbvia? O treinador está há menos de uma semana no time. Está certo que já fez algumas observações. Porém, no futebol, as coisas não podem ser tomadas de uma maneira precoce. As decisões, principalmente. Ah, eu vi no jogo do último sábado um rendimento baixo. Eu estou citando aqui um exemplo. Não estou dizendo que o rapaz jogou mal, viu, gente? Do Sorin. E acho que ele não tem condições de jogar no time titular. Vi um baixo rendimento ou um bom rendimento do Pierre e acho que ele tem que ser remanejado para uma outra posição. O Nedo Xavier não vai fazer nunca uma coisa dessa. Porque existe no futebol ainda, né, por mais que alguns torcedores, membros da imprensa, dirigentes não tenham paciência, mas existe uma coisa muito forte no futebol chamada coerência. Isso que o Nedo Xavier está fazendo em manter o time do CSA
se é que ele vai manter, mas se manter não vai ser nenhuma surpresa, é coerência no futebol. Mudanças, mexidas, talvez uma estratégia possa ser implantada no time do CSA, uma filosofia tática em termos de variações, tudo isso pode acontecer. Agora, mudanças drásticas, neste exato momento, o Nedo Xavier estaria dando um tiro no pé, se acontecesse, porque ele não sabe ainda, por mais que seja um homem do futebol, mas não conhece a fundo as qualidades, as reais qualidades desse time do CSA por completo. Então é preciso deixar aquilo que estava sendo trabalhado, aquilo que estava sendo implantado pelo Ronaldo Bagé e fazer o quê? Algumas adequações na filosofia de trabalho. Então, para o CSA, o torcedor não se espante se a escalação seja mantida, né? Se for mantida para o jogo contra o Asa. Não vejo como nada demais também, se for, porque é uma situação, como eu já disse, de muita importância para que o Centro Esportivo Alagoano possa manter o calendário em dia e mesmo com toda essa condição adversa que a equipe no qual se encontra, já que o Asa, por exemplo, tem uma Série C, o CRB está numa segunda divisão do futebol brasileiro, o CSA tem elenco para poder chegar mais longe nesse campeonato alagoano. E o que é de destaque, o que é mais interessante em relação a tudo isso, que o CSA, com esse elenco que tem, passando a jogar, vai incomodar muita gente. Agora é preciso encaixar, o time precisa de encaixe. E já mostrou isso contra o Céu, uma certa evolução diante do Céu no último final de semana. Na parte superior da Gazeta, você encontra a direção do CSE. Anunciou ontem a contratação do meia Hugo Sobota, que estava no Souza da Paraíba. O tricolor se prepara para o segundo turno. O nome do rapaz é Hugo Sobota. O árbitro Francisco Carlos do Nascimento, o Chicão, apita o primeiro duelo da decisão entre CSA e Asa amanhã às 10 da noite no Rei Pelé, né, rapaz? O horário da coruja esse, né? Mas é por causa da transmissão da TV e aí esse jogo vai ser colocado para as 10 da noite. Então, pelo menos, esses daí são os ingredientes de CSA e Asa. Você acompanhando esses detalhes aqui no Canal Esportes, daqui a pouquinho nós vamos dar sequência nas manchetes e mostrar para você como anda justamente a condição do programa, tá certo? O tênis é o assunto da sequência, gente? É isso? É não? O que é que nós podemos chamar aqui, então, na sequência? Vamos trazer, então, o giro internacional, trazer, então, as informações de destaque que acabaram ganhando repercussão do final de semana para cá, do final de semana até aqui. Então, vamos colocar no vídeo a partir de agora. Terra. Boa jogada de Chamberlain e o espanhol Monreal recebeu sozinho para marcar. Arsenal 1-0. Na sequência, o argentino Di Maria acertou o cruzamento e Rooney, de peixinho, empatou o jogo para o Manchester United. E o gol da vitória fora de casa dos Gunners foi sair justamente dos pés de um ex-jogador do United, Danny Welbeck, 2-1. O adversário do Arsenal nas semifinais sairá do jogo entre Bradford e Reading na próxima segunda-feira. Campeonato Português. Depois de fazer 2-0 sobre o Penafiel em menos de 10 minutos, o Sporting complicou o que parecia ser fácil. O time visitante reagiu. E foi o experiente Nani quem garantiu a vitória do Sporting por 3-2. Os leoninos permanecem na terceira colocação com 50 pontos, 12 a menos que o líder Benfica. No campeonato chinês, estreia vitoriosa do italiano e melhor do mundo em 2006, Fábio Cannavaro, como técnico do Guangzhou Evergrande, time de Ricardo Goulart, ex-Cruzeiro. O atacante brasileiro fez o 5º gol dele pelo clube. E no final do jogo, cruzou para Yu Wanshao marcar o gol da vitória sobre o Shijiazhuang e o Yongchang por 2-1. Pois é, então são os gols que você acompanhou, né, os assuntos de destaque aqui no Canal Esportes. Daqui a pouquinho nós vamos falar de campeonato alagoano ainda, né, da situação de momento, em termos de composição dos grupos para o segundo turno e também mais detalhes desta decisão do primeiro turno do campeonato estadual. Nós vamos a um rápido intervalo agora. Podemos ir, meu diretor, a um rápido intervalo? Podemos ir? Então vamos a um rápido intervalo agora. Na sequência nós vamos falar de campeonato alagoano ainda, vamos falar também de Copa do Nordeste, já que tem o CRB entrando em campo neste meio de semana para enfrentar um poderoso do futebol nordestino e também o Cururipe, que é o nosso outro representante na competição. É uma rodada decisiva em termos de classificação para o segundo turno e que você daqui a pouco vai saber na sequência aqui do Canal Esportes mais detalhes deste assunto.
Continue conosco, voltamos já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Você quer ver Maceió crescer e ficar cada vez melhor? A Câmara Municipal também. E por isso aprova leis para você, cidadão. Divulgação e difusão da literatura alagoana nas escolas municipais. Vacinação de idosos em domicílio. Divulgação da gratuidade na emissão de diploma e histórico escolar. A cada dia, novas ações são desenvolvidas. Conhecer as leis é garantir os seus direitos e deveres. Acesse, dialogue, colabore. Câmara Municipal de Maceió. A Laura é do time da defesa, um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro, em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 250. Veículos, a sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. A Cane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Valeu, estamos de volta para dar sequência aqui ao Canal Esportes. Lembrando que nós estamos ao vivo neste exato momento pelo portal gazetaweb.com, o aplicativo ITVMar para os sistemas Android e iOS, e você pode acompanhar também a nossa programação, além do portal gazetaweb.com, pelo nosso canal no YouTube, né, onde você baixa justamente, entra no YouTube e vai poder acompanhar também toda a programação da TV Mar Canal 25, a reprise dos programas já apresentados aqui pela sua nova TV Mar. Na sequência aqui do dia, você vai ter outras postagens, e entre essas postagens, o Canal Esportes desta terça-feira, dia 10 de março, também vai ser inserido, tá certo? Vamos dar sequência aqui ao programa. A CBF divulgou ontem uma tabela preliminar da Série C do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Asa é o nosso representante, o CRB disputou ano passado a Série C, mas conquistou o acesso e vai esse ano representar Alagoas na Série B do Campeonato Brasileiro. Então essa tabela básica foi divulgada ontem pela CBF e você vai acompanhar a partir de agora os jogos iniciais desta primeira rodada, onde a CBF divulgou ontem, nesta tabela básica,
pelo menos assim, um esboço destes primeiros jogos que a Série C do Brasileiro vai proporcionar ao público no início desta temporada, né? Então nós vamos mostrar a partir de agora, podemos já mostrar? Vamos colocar então no vídeo. A diretoria de competições da CBF divulga a tabela básica do Campeonato Brasileiro da Série C de 2015. A primeira rodada, que será disputada nos dias 16 e 17 de maio, terá os seguintes jogos. Olha só, então jogos dia 16 e 17 de maio. Icasa e Fortaleza, duelo cearense. Vila Nova e Cuiabá. Confiança e Asa. Olha aí, o Asa estreando contra o Confiança em Aracaju. Botafogo da Paraíba e Salgueiro. Tombense e Tupi. Londrina e Portuguesa. Caxias e Madureira. Guaratinguetá e Guarani. Brasil de Pelotas e Juventude. Segundo o site da CBF, a finalíssima será disputada em 2 jogos nos dias 8 e 22 de novembro. O ofício da tabela e a tabela dos documentos estão aí à disposição, né, de você, telespectador, no site oficial da CBF. Então é pelo menos essa a condição que a CBF está disponibilizando com os jogos iniciais desta Série C do Brasileiro. Lembrando que a Série C é definida por regiões, então por essa razão você não se espante em pegar, por exemplo, o Fortaleza e o Icasa logo de cara, 2 equipes do Ceará. Não é coincidência, é porque fazem parte de uma mesma região. E como a Série C não tem o apoio logístico que uma Série B tem, nem tampouco a Série A maioria das despesas ainda são bancadas pelos clubes participantes, então fica muito mais cômodo e rentável você colocar justamente clubes da mesma região para poder se enfrentar nessa primeira fase. Da segunda fase, ou até mesmo da terceira, que chega à fase semifinal em diante, ou a fase de grupos, envolvendo uma misturada enorme de equipes de várias regiões do país, aí sim, é cada um por si e Deus por todos. Para se ter um exemplo, o CRB enfrentou o Madureira e o Macaé na fase decisiva da Série C do ano passado, acabou caindo para o Macaé, que consequentemente foi o campeão da Série C ao derrotar o Paysandu. Na somatória em 2 partidas, acabou derrotando o Paysandu na decisão da Série C do Brasileiro. Podemos dar sequência aqui, meu diretor, ao programa? Vamos chamar mais o que aí? Vamos lá, vamos trazer aí. O Palmeiras, né, que se prepara, tem neste meio de semana o clássico com o Santos. Vamos ver a partir de agora, né? O Santos não é o clássico, não? São Paulo, é Palmeiras e São Paulo, é? É Palmeiras e São Paulo? Olha, você leva uma pizza. Vamos dar uma olhadinha aqui, então, da preparação do Palmeiras, que está em reta decisiva para poder enfrentar mais um clássico esta temporada. Vamos acompanhar. Para a temporada, era de se esperar uma evolução lenta no Palmeiras, mas ela veio e o passo agora é maior. A gente precisa passar por desafios e o primeiro desafio a ser passado, com certeza, vai ser esse de quarta-feira contra o Santos. Com 6 vitórias consecutivas, o time já sabe qual o seu potencial e o que pode conquistar. Algo que Zé Roberto resume bem. O Palmeiras tem uma cara de um time novo, de um time que quer buscar alguma coisa nova. Só que essa nova cara palmeirense não tem idade, mistura veteranos e jovens. Dá certo, desde que sigam um pré-requisito básico: saber ouvir. Aos 40 anos, Zé assume com tranquilidade o papel de tutor do elenco. Ele ensina, mas também aprende com os mais jovens. Você sempre tem curiosidades, você sempre brinca. Ter a proximidade assim desses jogadores mais jovens, eu acho que agrega muito, não só para eles, mas quanto para nós também, jogadores mais experientes. E isso, com certeza, só traz crescimento para o grupo. A experiência de uns aliada à jovialidade de outros. Sim, o Palmeiras tem uma cara em constante transformação. Pois é, e como nós trouxemos a informação com o Palmeiras, que se prepara para o clássico contra o Santos, o nosso Bruno Marcos vai levar uma pizza. Porque ele disse aqui é Palmeiras e São Paulo. Não, não é Palmeiras e São Paulo, não é Palmeiras e Santos. Eu disse é você, Bruno, eu disse é você. O Josiel Pigmeu já levou umas pizzas aqui nesse instante, né? E por falar nisso, eu quero mandar um abraço pro meu amigo Oscar, rapaz, lá no Aldebaran, sempre acompanhando aqui também o canal Esportes, né? Parceiraço ali, nosso... é aquela ondinha que a gente sempre tira, né? Nossa Senhora. Vamos lá trazer, então, detalhes da classificação do Campeonato Paulista e os jogos deste meio de semana, já que trouxemos aí como destaque a preparação do Palmeiras nesta sequência de programa. Vamos ver.
O São Paulo no grupo 1 é o líder com 17 pontos. São Paulo líder, o nosso querido Josiel Rodrigues é São Paulino, torcedor rubro-negro também, meus pêsames, né? Não sabe torcer. O Mojimirim é o segundo colocado com 15 pontos, em terceiro o Ituano com 13. Em quarto o São Bernardo com 8, em quinto o Red Bull Brasil, RB Brasil, tem apenas 8 pontos também, está na lanterna desse grupo. O grupo 2, Corinthians, primeiro colocado, com 19 pontos. Em segundo, a Ponte Preta, com 15. Em terceiro, o Audax, com 10. O São Bento é o quarto colocado, com 9. E o Rio Claro é o quinto, com 8 pontos. No grupo 3, o Palmeiras lidera com 18 pontos. Aí não enxerga ninguém em sua frente, né? Muita vantagem, boa margem o Palmeiras. Em segundo, a Portuguesa com 10, o Botafogo de Ribeirão Preto é o terceiro com 9. Em quarto, a Linense com 6 e na quinta posição na lanterna do grupo Marília com apenas 2 pontos. E finalmente no grupo 4, o Santos é o primeiro colocado com 20 pontos, o Capivariano, olha só, é o segundo colocado com 9. Em terceiro, o 15 de Piracicaba com 7. Em quarto, a Penapolense com 6. E na lanterna do grupo, o Bragantino com apenas 3 pontos. O que é preciso dizer a respeito do Campeonato Paulista? Ainda deixa a tabela aí, tá, Bruno? É o seguinte, os primeiros e segundos colocados de cada grupo conquistam classificação. Ou seja, nós temos 4 grupos, desses 4 grupos, cada um com 5 equipes, certo? Totalizando, então, 20 equipes na competição. Nesses 4 grupos, olha só, desses 4 grupos, aí nós vamos ter 8 classificados. 8, não é isso? 2, 4, 6, 8. 8 classificados. Então essa é a situação. Então isso significa que, em forma decrescente, do grupo 4, o Santos e o Capivariano hoje estaria classificado. O Palmeiras e a Portuguesa classificados. O Corinthians e a Ponte classificados. E o São Paulo e o Mojimirim classificados também, tá? Esse seria, pelo menos assim, o nível de classificação das equipes para a próxima fase do Paulistão 2015. Em relação aos jogos, a 9ª rodada da competição já tem partidas nesta terça-feira. Hoje no estádio Augusto Schmidt, Rio Claro joga contra o RB Brasil. A Penapolense joga contra o Linense, jogos de 7h30 da noite. Também nesta terça-feira o Bragantino enfrenta o Marília no estádio Nebi Ebchedi em Bragança Paulista. Já disse inclusive que trabalhei nesse estádio. Olha, Josiel, é uma cidade fantástica, Bragança Paulista. Todo mundo queria morar lá. Se você gosta de tranquilidade, Bragança Paulista, cidade limpinha. Para você ter uma ideia, eu fui em Bragança Paulista em 2011, quando era do rádio, né, quando eu exercia a condição. Acompanhei o Asa pelo Brasil inteiro, já disse isso pela Rádio Gazeta. Né? Era do timaço da Gazeta do Valdemir Rodrigues, equipe comandada pelo Valdemir. E fui até Bragança Paulista. Vou dizer uma coisa para você. Não tem um mototáxi, em 2011 eu não vi. Você não vê ônibus circulando pela cidade com facilidade, não. Todo mundo com carrinho, com bicicleta, entendeu? É a cidade da linguiça, né, Bragança Paulista? Você moraria fácil lá, né, Josiel? Né? Pois é a cidade da linguiça, Bragança Paulista. Então, é uma coisa que... Pois é, Josiel que está aqui sempre dando esse apoio, batendo esse papo com a gente aqui no canal Esportes. Teremos também o 15 de Piracicaba e a Portuguesa nesta terça-feira. Amanhã, o Audax jogando contra o Mojimirim, o Capivariano contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Corinthians e São Bernardo joga na Arena Corinthians, amanhã também às 10 da noite. O clássico Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, aí o Santos atropela, meu amigo, né? Você sabe, jogar na Vila não tem pra ninguém, né? São Paulo e São Bento na quinta, às 7h30 no Morumbi. Quinta-feira, viu, Vinícius? O São Paulo joga. E a Ponte joga contra o Ituano no Moisés Lucarelli, também quinta-feira, às 9 da noite, fechando assim a rodada de número 9 do Campeonato Paulista. Nós vamos a mais um rápido intervalo agora. No próximo bloco tem mais notícias. Vamos dar sequência com as manchetes da Gazeta. Vamos também trazer detalhes da preparação do CRB para enfrentar o Bahia. O CSA que se prepara também para enfrentar o Asa. Daqui a pouco, todos os detalhes para você. Continue conosco. Voltamos já.
Brasil, milhões de crianças abandonam as escolas para trabalhar nas ruas. Muitas vezes, obrigadas pela própria família ou por exploradores. Algumas adoecem e até morrem. Trabalho infantil não é legal. Uma campanha do Ministério Público do Trabalho. A Laura é do time da defesa. Um time que sabe que se alguém oferecer doces ou outra coisa em troca de um carinho em qualquer parte do corpo, não pode ser uma pessoa legal. Independente se for um estranho, um amigo ou mesmo uma pessoa de sua família, diga não. Ligue para o número 100 e conte tudo para quem atender. Essa pessoa também joga no seu time e pode te ajudar. Defenda-se. Nos preparamos com excelência. Cuidamos de cada detalhe. Trabalhamos duro. Nos especializamos em fazer o bem. E isso nos trouxe reconhecimento. A Santa Casa foi eleita uma das 4 melhores empresas de saúde do Brasil pela revista Isto é Dinheiro em 4 categorias. E é a primeira em sustentabilidade financeira. Santa Casa de Maceió. Fazer o bem transforma vidas. Fazer bem feito traz reconhecimento. Responsável técnico Dr. Arthur Gomes Neto, CRMAL 250. A sua concessionária Mitsubishi em Alagoas. Venha conhecer toda a nossa linha 2015 e surpreenda-se com toda a tecnologia, durabilidade e conforto dos nossos carros. Os melhores seminovos da cidade, o melhor pós-venda do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A qualidade de sempre que você conhece em alinhamento, balanceamento, funilaria, pintura e serviços automotivos em geral. A Cane Mitsubishi, Maceió e Arapiraca. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Valeu, estamos de volta e depois do rápido intervalo vamos dar sequência. Tem jogador comemorando convocação para a seleção brasileira. Obviamente não é a seleção brasileira principal, é a seleção brasileira de base. Mas isso é importante destacar aqui no canal Esportes e nós vamos saber quem é essa fera que comemora essa convocação. Vamos ver. E essa oportunidade que eu recebi de estar representando a seleção brasileira, fico muito feliz. Sabendo que é no Brasil, temos que atuar bem e vencer esses 2 jogos importantes. Como é que está o campeonato aí? O Mônaco venceu o Evian esse sábado, está em 4º, né, no campeonato francês? Isso, nós estamos em quarto colocado com 47 pontos e uma margem de 3 ou 4 pontos atrás do 3º colocado. E aí, qual é a dificuldade aí nessa temporada? Aqui a dificuldade é que o campeonato é muito disputado, né? As pequenas equipes dão muito trabalho para as grandes equipes. É um bom campeonato para ser disputado. E agora, chegando nessa reta final, os jogos ficam sendo mais importantes, não podemos perder. Estamos trabalhando forte para subir na tabela aí. Agora, olha, se você começou no Tigres do Rio, aí depois você jogou pelo Cruzeiro, aí foi vendido para o Braga e nem chegou a jogar, já foi, né, jogar no Mônaco, emprestado. Você acha que, de alguma forma, a visibilidade aumentou estando fora do Brasil? Não, com certeza mudou muito. Eu vim do Tigres do Brasil e vim ter a oportunidade de jogar como profissional no Cruzeiro. Lá atuei algumas partidas e atuei bem e tive a felicidade de ser vendido para o Braga, que fiz até uma pré-temporada, fiz um amistosos, mas não cheguei a atuar como titular no Braga. E logo em seguida vim com 1 ano de empréstimo para o Mônaco, que é um grande time que disputa grandes campeonatos como a Champions League. Agora estamos trabalhando forte para nos manter bem aqui. E o que vocês...
Pois é, você pode acompanhar então a participação do Wallace através do canal Sport TV, falando da convocação, jogador do Mônaco ganhando oportunidade na seleção brasileira. Olha, vamos dar uma passada justamente nos jogos deste meio de semana da Copa do Nordeste, deixar você bem informado com a situação atual dos grupos desta primeira fase da competição. Vamos ver então, vamos dar uma olhadinha. No grupo A, o Vitória lidera com 9 pontos, em segundo o América de Natal com 6 e terceiro o Serrano com 4 pontos. O Confiança também tem 4, mas é o lanterna deste grupo. Os jogos deste meio de semana no grupo A, rodada de número 5 da competição. Jogos só amanhã neste grupo. O Serrano jogando contra o Vitória da Bahia e o Confiança enfrentando o América de Natal no Batistão, em Aracaju. No grupo B, a classificação de momento é do Sport, que lidera com 7 pontos. Em segundo, o Coruripe com 3. Em terceiro, Sampaio Correia com 2 pontos. E em quarto, o Socorrense com 2. A informação que eu recebi é de que o Sampaio já recuperou os pontos, viu, gente? O Sampaio já recuperou. Bom, a situação é essa, mas ainda está como o Coruripe em segundo. Os jogos desse grupo aí, Sampaio e Socorrense, já nesta terça-feira, né? Hoje jogam no Castelão, em São Luís do Maranhão. E o Coruripe joga amanhã contra o Sport no estádio Gerson Amaral, na cidade de Coruripe, jogo marcado para as 10 da noite. Pelo grupo C, o Salgueiro tem 6 pontos, é o líder. O Náutico é o segundo colocado, tem 5. Em terceiro, o Motoclube com 5. E o Piauí é o lanterna desse grupo, tem apenas 3 pontos. Piauí e Salgueiro jogam amanhã. E na quinta, o Náutico joga contra o Motoclube. No grupo D, o Fortaleza lidera, tem 8 pontos. Segundo, o Ceará com 6. Em terceiro, o River do Piauí com 5. E o Botafogo da Paraíba é o lanterna com apenas 1 ponto, já eliminado da competição. Os próximos jogos, nesta terça-feira, Ceará e River no Castelão, em Fortaleza. E o Botafogo da Paraíba joga amanhã contra o Fortaleza, né, no Almeidão. E, finalmente, o grupo E, o Bahia lidera com 10 pontos, o CRB é o segundo colocado com 5, em terceiro o Campinense com 4. O Globo é o lanterna do grupo, tem apenas 2 pontos. Os jogos desse grupo, Globo e Campinense jogam na quinta-feira, o CRB enfrenta o Bahia lá na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova, também na próxima quinta-feira. Esta é a situação de momento da Copa do Nordeste para você que acompanha aqui o canal Esportes, né? Não perde um só detalhe, é sempre a informação chegando e não para de chegar a notícia para você. Vamos dar sequência às manchetes da Gazeta, né? 81 anos de tradição, nós já trouxemos as manchetes para você que acompanha aqui o canal Esportes e nós vamos dar sequência justamente aqui no programa com essas manchetes da Gazeta, até porque existe uma responsabilidade muito grande em levar a notícia para você. E a Gazeta você encontra nos semáforos das bancas, você pode fazer sua assinatura por um valor mínimo e receber em casa todos os dias esse conteúdo que nós estamos sempre divulgando aqui no canal Esportes. Vamos dar sequência então às manchetes, vamos ver. CRB intensifica treinos para a Copa do Nordeste. Em segundo do grupo, Galo duela contra o Bahia, super motivado. Já em Aracaju, o Alvinegro estreia na Série C, dia 17 de maio, contra o Confiança. Trouxemos já, inclusive, o esboço da tabela divulgado pela CBF ontem. São Paulo precisa render mais. Quem diz isso não é a manchete, nem sou eu. É Michel Bastos, um dos principais jogadores do São Paulo. O time do São Paulo, eu não consigo entender, cara. Ele tá muito bem no Campeonato Paulista, lidera o grupo, mas é uma equipe que está oscilando muito. E aí o Michel Bastos, um dos principais jogadores da equipe, chegou a dizer que o São Paulo precisa render mais. O render é ter uma sequência de vitórias, né? E isso só complica pelo fato da equipe ter perdido 2 vezes para o Corinthians. Eu nem sabia, Vinícius, que o Rogério Ceni perdeu um pênalti, né, no jogo. O Cássio defendeu. Então, o São Paulo ele teve chance. Mas o fato de ter perdido para o rival 2 partidas em um intervalo muito curto acabou fazendo com que alguns jogadores dessem esse tipo de declaração, como o próprio Michel Bastos. Traz um peso, traz uma derrota. Você, quando vence um adversário que eu diria que tem a mesma tradição, é como se você estivesse afastando uma possibilidade, de momento, de ter uma crise no clube. Agora, quando acontece de enfrentar um adversário, por mais que seja em competições diferentes, São Paulo perdeu para o Corinthians na Libertadores há pouco mais de 15 dias, não é?
E agora, no final de semana, perdeu de novo pelo Campeonato Paulista. Então, isso traz uma consequência, né? Você jogar 2 vezes contra um rival, o maior rival, e perder. Então, talvez seja essa a razão, né, da declaração do Michel Bastos, que é um dos principais jogadores da equipe do São Paulo. Ainda nas manchetes da Gazeta, a União joga quinta-feira no Rei Pelé pelo futebol feminino. União Desportiva estreia na 3ª fase da Copa do Brasil na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, no Rei Pelé, contra o Foz Cataratas do Paraná. O jogo da volta será no dia 15 em Foz do Iguaçu. Ontem o Grêmio confirmou a contratação do meio uruguaio Christian Rodrigues. Grande contratação do Grêmio, viu que foi as compras mesmo. Alagoas ganha 51 medalhas no jiu-jitsu. A equipe alagoana Sandro Melo Jiu-Jitsu Team conquistou no último domingo 51 medalhas na primeira Copa Open de Jiu-Jitsu em Aracaju. 22 de ouro, 15 de prata e 14 de bronze. Contabilizados aí essas conquistas para Alagoas. Parabéns ao pessoal do Jiu-Jitsu aí. Muitas medalhas conquistadas. Corinthians sonha em contratar Bernard do Shakhtar Donetsk, aquele que o Filipão, quando técnico da seleção, disse que tinha alegria nas pernas, né? Meio atacante pertence ao Shakhtar da Ucrânia, ex-Atlético Mineiro. Insatisfação é com relação entre times e organizadas. Poder público de São Paulo pressiona clubes. É a relação que nós já estamos cansados, isso é mais velho do que andar para frente. A relação muito próxima de dirigentes com membros das organizadas. Isso, quando passa do processo de amor ao clube, só prejudica. E o poder público está se manifestando mais uma vez, mas daqui a pouco cai em esquecimento. E eu não consigo mais, depois de tantas reações que já tive, a oportunidade de ver, de noticiar aqui no Canal Esportes, da manifestação do poder público para tentar resolver a situação e até agora não teve solução, eu também posso estar no direito hoje de dizer que não acredito que vai acontecer nada de diferente daquilo que nós já tivemos a oportunidade de ver até hoje, de mostrar até hoje. Então isso significa só, na minha opinião, para mim, como comunicador, tá? Não tem nada a ver com o processo. E espero até que tenha algum tipo de atitude para a melhoria do nosso futebol. Mas isso só serve para encher linguiça e perder tempo. Então vamos seguir as manchetes para que a gente não possa perder tempo com esse assunto. Porque já tivemos 10, 100, 1000 vezes a oportunidade de falar. E nada acontece. Essa é a realidade. Dirigente rebate notícias sobre Alonso. História de pena de memória é sensacionalista, disse Briatore, que é um dos homens fortes da escuderia no qual o Alonso sobrevive. Surgiu, inclusive, nas redes sociais, eu não quis trazer aqui, porque não levei fé na notícia de que uma hora surgiu que o Alonso, depois do acidente, tinha acordado, mas perdido parte da memória. Depois o médico perguntou em que ano ele estava, ele respondeu, estou em 1995. Outra notícia que surgiu nas redes sociais, que é preciso ter muito cuidado com esse negócio de rede social, né? Porque nem tudo que se divulga na rede social é verdade. Quer um exemplo? Já mataram o Silvio Santos 10 vezes na rede social. 10 não, 10 é pouco. 20 vezes, 1000 vezes. Vez ou outra soltam uma mentira na rede social e a mentira se propaga com uma facilidade tremenda. Então é preciso ter muito cuidado com esse negócio de rede social. E eu, como sou um cara pé atrás com essas coisas, eu com toda sinceridade não falei nada a respeito da situação do Alonso. Está aí a matéria. Dirigente rebate a notícia dizendo que a maioria das notícias circuladas são sensacionalistas. Porque o que acontece? O cara sofreu um acidente, está se recuperando, teve sequelas? Teve. Tudo isso é fato. Agora, não adianta você chegar aqui e dizer, olha, o cara acordou com uma memória, o médico perguntou para ele em 2005, ele disse que estava em 2005, né, na verdade. Ou ele disse que tinha 13 anos, a memória dele, ele voltou aos 13 anos. Eu estava lá, Josiel, para dizer isso? Como é que eu posso provar? Eu só posso provar depois de que acontece o seguinte, ó, quando o Briatore, né,
Flávio Briatore, diretor esportivo de Fernando Alonso, quando ele fazia parte da escuderia Renault, disse que o piloto espanhol está bem e que a história publicada pela imprensa sobre sua perda de memória após o acidente em Montmelo é sensacionalista. Aí, para mim, o que vale é isso aqui. O que vale para mim é isso aqui, é o concreto. E eu, com toda sinceridade, os nossos companheirinhos de imprensa, eles precisam tomar vergonha, porque ficam publicando notícia mentirosa aí, passam tantos anos sentados na bunda na cadeira de faculdade, para quando sair, tá fazendo besteira, rapaz, para poder ganhar espaço. Com toda sinceridade, os nossos companheirinhos, viu, meu amigo? Vou dizer uma coisa, viu? Porque é difícil, rapaz. Se coloca no lugar da família do rapaz, não é? Vamos nos colocarmos aqui no lugar da família. Isso não é a primeira vez que acontece não com o Alonso não, rapaz. Tem tanto cara que não tem o que fazer, que perde o dia todo, meu irmão, sentado no computador, criando um assunto para fazer os outros de besta. E olha que eu vou dizer uma coisa para você, viu? A família dos bestas é enorme, viu? A família dos bestas é grande, mas muito grande. Porque o que tem de besta que cai nesse conto, nesse negócio de rede social... Olha, mataram fulano, aí pronto, aí começa a propagar. Morreu. É verdade, gente, que fulano de tal morreu? É verdade? Só o Silvio Santos, meu Deus do céu. Eu acho que já chegou na porta do céu umas 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes. E aí o cara diz, papai, volta pro chão, volta pra terra. Já mataram demais o rapaz. Que é isso? Vamos falar mais ainda de futebol aqui no Canal Esportes. Meu querido Felipe Ferreira, nós temos gols aí dos estaduais no final de semana, os gols bonitos, não temos? Temos gols aí? Lances marcantes dos estaduais? Vamos lá, vamos voltar então no vídeo aí. Ano abre os 5+, porque não faltou bola na rede. Destaque para esse golaço de Josimar, o segundo do Náutico no empate em 2-2 com o Central. E se o papo é gol, uma super goleada no Campeonato Baiano vale o 4º lugar. O Bahia castigou o Feirense na Arena Fonte Nova. 7-1, isso mesmo, 7-1. Bom, esse placar não é bom a gente se lembrar muito não, né? E o primeiro gol ninguém esquece. Ainda mais se vale a liderança do campeonato e o 3º lugar no nosso 5+. Tudo bem que veio de um lance polêmico. O árbitro Daniel de Souza Macedo marcou o toque de mão de Fernando do Bom Sucesso aos 46 do segundo tempo. Gilberto cobrou o pênalti e marcou o primeiro gol dele com a camisa do Vasco. Mostrei para o grupo e para todos os torcedores que eu vim aqui para jogar e para ser o artilheiro que o Vasco precisa e que o grupo precisa. E ajudar essa torcida a cada dia mais a ficar sorridente. 1-0 para o novo líder do Carioca. O segundo lugar vai para uma sequência invicta. O Juventude chegou a 6 jogos sem perder, com 5 vitórias no Campeonato Gaúcho. Até a sorte está com eles. Olha essa ajudinha do goleiro Muriel do Internacional. Ô Muriel, teu negócio é com as mãos e não com os pés, hein? Zulu marcou o gol da vitória do Juventude, vice-líder do Gauchão e do 5+ do News nesta segunda-feira. Quem fecha a nossa lista é o ainda invicto líder isolado do Grupo 4 do Campeonato Paulista. O Santos, do atacante Ricardo Oliveira, que marcou 2 dos 3 gols na vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto. Então falo para os nossos meias, para os caras que estão jogando aberto, me dá bola, o movimento eu vou fazer. A leveza e o sorriso do jogador que não marcava havia um mês valem o primeiro lugar do 5+ de hoje. E essa situação do Ricardo Oliveira é preciso também a gente meter um comentário, porque quando ele voltou ao Santos, todo mundo reclamou da idade, né? Ficou sob aquela condição de suspeita, estava muito tempo fora e acabou voltando para o Brasil com a idade já avançada. Faz gol. E é por isso que muitas vezes é preciso confiar naquele atleta, né? A gente sabe que o jogador ele perde com o passar do tempo a mobilidade, ele pode perder a questão do senso de aproximação do gol, mas quem é artilheiro nato, como o Ricardo Oliveira, merece esse respeito. Vamos trazer aqui notícias. Olha, o CRB tem um desfalque muito importante para o jogo contra o Bahia, que é o Meia Moraes. Vamos trazer então esse detalhe aqui. Dirigente do CRB diz que Moraes sentiu lesão e não vai pegar o Bahia. Alarcou Pacheco informa que o armador do Galo ainda não sabe a extensão do problema.
O diretor de futebol do CRB informou, Alarcon Pacheco informou na tarde de ontem que o meia Moraes, principal articulador de jogadas do time do Nordestão, está fora da partida de quinta-feira contra o Bahia em Salvador pelo Regional. O jogador sentiu uma fisgada na coxa, passou por um exame de ressonância magnética, mas de acordo com o dirigente, não vai ser relacionado para o próximo compromisso. Moraes, inclusive, sentiu a lesão no primeiro tempo da partida de quinta contra o Campinense em Campina Grande e nem voltou ao time para a etapa final, sendo substituído por Douglas Parker. A tendência é que Parker seja o titular no próximo jogo. Inclusive, eu ouvi críticas de alguns torcedores, até de companheiros da imprensa, questionamentos, não críticas, questionamentos, porque o Ademir Fonseca tinha substituído o Moraes no intervalo. Está aí a resposta. Muitas vezes também no futebol, as injustiças são cometidas, né? Não é? E muita gente falando que o Ademir, porque o Ademir tirou o Moraes no intervalo do jogo, pá, o time caiu, tá aí o resultado, porque o jogador sentiu, né? Sentiu uma lesão. Então essa é a situação, CRB desfalcado dessa peça importante para o jogo deste meio de semana, na próxima quinta-feira. A notícia triste do esporte também é assunto aqui no nosso programa. Vamos trazer mais um material aqui, esse assunto agora pela manhã, né? Uma notícia triste, um acidente de helicóptero mata campeã, olha, mata campeã olímpica e outros atletas na Argentina. Além de Camille Moffat, a velejadora Florence Artaud e o lutador de boxe Alex Vastini também morrem na colisão de 2 helicópteros. Sylvain Wiltord se salva, é um dos outros nomes envolvidos no esporte que acabou na manhã de hoje, né? A campeã olímpica nos 400 metros livre e medalhista de prata nos 200 metros livre nos Jogos de Londres em 2012, a nadadora francesa Camille Moffat morreu em um trágico acidente de helicóptero nesta segunda-feira na Argentina, ao lado de outros 2 atletas renomados da França, a velejadora Florence Artaud e o lutador de boxe Alex Vastini, bronze nas Olimpíadas de Pequim em 2008. Também morreram após o choque de 2 helicópteros que filmavam o reality show francês Dropped, de acordo com as autoridades argentinas, no programa 2 times de celebridades, neste caso, atletas de elite, são deixados em um lugar inóspito, com o desafio de encontrarem a civilização. Os riscos, viu, gente? Isso aí não é uma coisa que acontece sempre, mas acontece. Os riscos, né? O que é esse reality show? Você pega celebridades, vamos supor, pega grandes nomes do esporte e chegam em locais totalmente desabitados e jogam eles. Tá aí, ó, Vocês a partir de agora vão ter que buscar, através da lei da sobrevivência, uma situação importante de permanecer naquele local, em um ambiente, eu poderia dizer, adaptado, ou buscar a civilização. E durante esse trajeto aí aconteceu essa fatalidade, né? Eu considero como uma fatalidade que acabou vitimando todo mundo, gente. Todo mundo, né? Que coisa triste, né? Vamos dar sequência aqui, olha, Jaelson Marcelino critica o horário onde o Coruripe vai jogar, né? O horário que o Coruripe vai jogar contra o Sport. Lamenta o jogo às 10 da noite, mas aposta em casa cheia. Inclusive, esse horário eu acredito que é para as 10 da noite, porque a Globo Nordeste, que fica no Recife, ela leva justamente imagens para a cidade do Recife e todo o estado de Pernambuco, em jogos que envolvem os grandes clubes do Recife, Sport Santa Cruz e Náutico, fora do estado ou em cidades afastadas do Recife, certo? Então isso significa que é enorme a possibilidade para quem tem a Globo Recife, a Globo Nordeste, de poder acompanhar esse jogo entre Coruripe e a equipe do Sport na próxima quarta-feira, às 10 da noite, pela Copa do Nordeste, no caso amanhã. O técnico prevê confronto histórico e pede presença da torcida. O jogo será na quarta-feira. Tá aí o Jaelson Marcelino criticando o horário, às 10 da noite. É bem provável que a torcida do Sport compareça e seja até maior do que a torcida do Coruripe. Torcida do Coruripe que não vem lotando o estádio Gerson Amaral. Essa imagem aí é uma imagem que dá uma ideia de que o estádio está lotado, mas quando você olha lá para o fundo, você vê clarão. E no ângulo onde essa foto foi tirada, por trás também tem outra arquibancada, que geralmente é destinada para a torcida de visitante. E que eu tenho quase que certeza que estava vazio justamente. Nesse dia eu tinha poucos torcedores, né? Mesmo se tratando de um esporte
que é um time que tem muitos torcedores aqui em Alagoas, muitos aqui radicados, claro, do Recife, mas outros que escolheram o esporte por opção. É um clube que no Nordeste é referência, tem força e é acostumado a participar de grandes competições, por isso é uma atração o esporte e a equipe do Coruripe, jogo de amanhã à noite pela Copa do Nordeste. Vamos dar sequência aqui ao programa, depois de ter falado justamente desse assunto trágico que aconteceu na Argentina, vamos falar um pouco mais de futebol, falar de coisa boa, né, gente? Pra gente respirar, né? Vamos falar daqui a pouco de assuntos relacionados à CBF, mas o árbitro Francisco Carlos do Nascimento foi escolhido para comandar a partida entre CSA e ASA amanhã à noite no estádio Rei Pelé. Ele vai apitar o jogo do mata-mata, primeira partida da decisão. Segundo jogo da final da Copa Alagoas será comandado por José Ricardo Laranjeira. Chicão, que trabalhou no último domingo em Arapiraca, na partida em que o ASA venceu o Muricy por 2-0. Então tá aí a situação. O árbitro da final do próximo domingo será o José Ricardo Laranjeira, vai ter como assistentes o Maxwell Rocha da Silva e o Wagner José da Silva. O Josevaldo Bizarria de Melo ficará como quarto árbitro. Essa situação em termos de escala, tem aqui, além do Chicão, vai ser auxiliado Adeilton Guimarães da Hora e o Vladson Michelangelo Oliveira, ou seja, os dois assistentes, com Denis Ribeiro Serafim sendo o quarto árbitro. Esta, pelo menos, é a condição. O Chicão será o árbitro dessa primeira partida da decisão do primeiro turno do Campeonato Alagoano. E a CBF, para a gente encerrar o Canal Esportes de hoje, né? A CBF está aí tomando providências a respeito da adequação e divulgou uma regulamentação do fair play trabalhista para as séries A, B e C do Brasileiro. Segundo a entidade, a interpretação do que é o direito de fazer a denúncia será restrito ao jogador. Aliás, será restrito ao jogador. É equivocada, mas especialista analisa. Pelo texto, cabe sempre ao atleta. A CBF divulgou ontem a parte do regulamento específico da Série A do Campeonato Brasileiro que direcionará o fair play trabalhista na competição. O mesmo texto será utilizado para os regulamentos das séries B e C. De acordo com a nova regra, o clube que atrasar os salários por 30 ou mais dias estará sujeito à perda de 3 pontos por partida disputada. A punição só será exercida pelo STJD mediante denúncia do atleta, seu advogado ou sindicato. Ou seja, o clube que deve agora ao jogador, através da própria reclamação do atleta, olha, tem um clube que está me devendo, vai apresentar os documentos que provam justamente que há o débito por mais de 30 dias, ou o advogado, um representante do jogador, ou o sindicato, que é a entidade que recebe também, já vem inclusive um percentual descontado no salário dos atletas. Então, se isso acontecer, o clube que deve por mais de 30 dias vai perder 3 pontos daquela partida. Pode ganhar o que for, mas está devendo, perde. É o fair play trabalhista que vai ser colocado em prática já a partir de agora, nas séries A, B e C. Então, para os dirigentes, é bom ficar atento. Assim nós vamos encerrando o Canal Esportes desta terça-feira. Vem aí na sequência, Cortando com Ariel Fernandes. Nós teremos um novo encontro para falar um pouco mais de esportes amanhã, no mesmo horário, a partir das 8 da manhã, aqui pela TV Mar Canal 25. As nossas reprises você pode acompanhar no decorrer do dia, aqui pela NET, você que é assinante, ou por nosso canal no YouTube, através do TV Mar Canal 25 ou TV Mar Maceió, onde você pode buscar justamente no YouTube e ter acesso à nossa programação. Todos os programas já apresentados aqui, você tem a oportunidade de poder acompanhar na íntegra através do nosso canal no YouTube. Um grande abraço para você, até amanhã, a gente se vê.